Olá, muito boa noite. Está começando agora o Opinião Pernambuco pela Rádio Universitária FM, pela Rádio Paulo Freire AM. Hoje discutindo educação e tecnologia. Durante a pandemia tudo mudou. As escolas pararam, os alunos migraram para as telas dos computadores, tablets, celulares. Mas não foi uma mudança possível a todos. Nem mesmo era consenso pedagógico o uso das telas no ensino. Passada a pandemia, parece que virou uma corrida de cada um por si. As secretarias estaduais do país decidem como querem. São Paulo, por exemplo, anunciou o fim dos livros impressos no programa do MEC para usar material próprio, exclusivamente digital. Deu uma recuada e agora promete que para o ano que vem vai usar o livro e o computador juntos. Estão tentando uma solução dessa maneira, né? Seria a melhor solução? Como isso funcionaria na prática, né? Educação digital, para onde estamos caminhando? O que já se sabe sobre os impactos da tecnologia em sala de aula e por que o Brasil não tem um planejamento nacional? O Opinião Pernambuco de hoje discute educação e tecnologia. Convidamos o professor Marcelo Sabatini, professor do Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco e do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática e Tecnológica. Professor, seja muito bem-vindo ao Opinião Pernambuco. Eu já começaria lhe perguntando o seguinte: os comportamentos gerados na interação com textos em suportes digitais podem prejudicar a atenção, a compreensão, a reflexão do aluno. Como é que o uso do livro digital, digamos assim, pode afetar o aprendizado ou mesmo as habilidades de leitura do aluno? Porque a gente está falando de uma variação de idade muito grande, né? que de alguma maneira está se impactando com esses novos modos de educação, de ensino. Muito bom. Então, Josimar, boa tarde nossa audiência. É um prazer estar aqui, poder falar de nossa pesquisa, de nossa prática com tecnologia digital relacionada com a educação. E sempre é um assunto bastante complexo, com muitas dimensões. Na sua introdução você falou da pandemia, depois até podemos comentar sobre isso também. E, especificamente, sobre a leitura no livro digital, a gente talvez precise pensar nas idades e nos níveis de desenvolvimento. Então, não podemos ter uma resposta única para essa questão. Algo que eu tenho visto, já não é de hoje, mas assim, a partir do momento em que a gente foi fazendo essa transição para o digital e usando cada vez menos papel, e lógico que isso também tem uma repercussão e uma dimensão da inclusão digital e social, que é um acesso que não é igualitário para todo mundo, mas alguma coisa que eu li seria em relação à cognição. Então, usando somente o quanto uma pessoa, seja um jovem ou um adulto, aprende com a tela em relação ao suporte físico, alguns estudos já mostravam, e aí eu estou falando de talvez 2013, 2014, que a leitura no físico tem uma dimensão que é a dimensão física, que você passa de um lado para o outro, vira as páginas, localiza o conhecimento, grifa com maior facilidade. Então, haveria uma diferença relativamente significativa em termos de compreensão. Porém, isso não significa que possamos trabalhar com os diversos suportes. Na minha pesquisa de doutorado, que foi sobre museus virtuais, e era no começo do século XX, anos 2000, 2004, estava justamente vendo esse processo de virtualização. E algo que, ao final, depois de estudar, me chamou a atenção é isso, que para ser o digital, para ser o virtual, precisa ter uma razão de ser. Algo que você possa fazer que não seja possível no analógico e, no caso da leitura, no papel. Então, o livro didático digital tem algumas aplicações que são interessantes. Por exemplo, você tem um livro de física, um livro de matemática, um livro de biologia que não seja somente estático, mas que possa incorporar demonstrações, visualizações de processos, ou seja, algo que não se tem no papel.
Ensinar geometria, por exemplo, sólidos, a ideia de tridimensionais, tudo isso no computador, tudo isso numa tela na frente, fica, na verdade, muito mais palpável, muito mais fácil de se assimilar, né? Exato, seria a diferença entre um livro digital, realmente digital, virtual, interativo, do que você ter uma tela impressa. Então, assim, até mesmo na universidade, a gente usa muito textos. Antigamente usava xerox, toneladas de papel, aquelas pilhas. Isso realmente possibilitou o acesso, a democratização ao conhecimento. Cada vez mais a gente usa o PDF. Mas o PDF, o que ele é? Ele é uma impressão digital. Ele não deixa de ser um livro, não deixa de ser um conteúdo estático. Então, assim, nessa discussão do livro didático a ser adotado pelas escolas, pela educação básica, não vejo muito essa questão. Está sendo colocado mais como uma questão de acesso, de custo, tecnologia, mas não vai no ponto-chave, que seria a gente vai utilizar a tecnologia para quê? Com que sentido? A gente introduziu um conceito aí bem subjetivo e aí eu vou tentar lhe pressionar mais para a gente ter mais compreensão sobre isso. Alguns especialistas afirmam que a leitura em papel ela oferece uma experiência sensorial mais rica e concreta do que no digital, né? Que relação essa experiência sensorial concreta e mais rica tem a ver com o aprendizado? Qual é a relação que a gente estabelece com o aprendizado? Então, eu acredito que seja no processamento de informações pelo cérebro. Então, não diria tanto sensorial, porque nesse ponto, o digital, como ele é multimídia, muitas vezes integrando o link, a imagem, a cor, ele pode ser mais do que o impresso. Mas o sentido de você estudar, de você juntar as informações. Então, por exemplo, quando eu estudo, geralmente vai e volta. Você tem que retornar as páginas, voltar a ler. E isso no livro digital fica um pouco... Não que não seja possível fazer, mas é mais trabalhoso. Assim, subjetivamente, de minha experiência, eu uso bastante um determinado leitor digital. Vou fazer propaganda grátis, mas se eles quiserem me patrocinar... Fique tranquilo. Mas, vamos lá, o Kindle. Então, mas o Kindle, ele... eu uso muito para ficção. Então, assim, uma ficção mais leve. Então, vai lendo, vai passando, até tenho desenvolvido uma leitura mais rápida. Mas com um texto que seria pré-estudar, já não vejo tão interessantes. Posso, inclusive, usar os dois. Usar o digital, porque eu posso localizar, usar aquela lupazinha, encontre palavras-chave. Posso selecionar, como se diz, trechos que depois eu exporto para as minhas notas, uso como citação direta. Mas para uma leitura mais profunda, de compreensão, o papel eu ainda sinto mais substância, digamos assim. E será que essa experiência sensorial, que eu acho que baseada nessa possibilidade do contato físico, da possibilidade de voltar páginas, isso tem a ver com a dificuldade em lembrar do que leu, lembrar do conteúdo daquele texto? Assim, isso seria talvez a consequência, ou pelo menos a facilidade, o fato de você ter o acesso ao texto físico na sua mão e a possibilidade de voltar páginas lhe daria mais vantagem no lembrar do que você leu depois? Uhum. Pronto, assim, não é minha área, mas eu acredito que sim. Eu lembrando um pouco da prática da leitura em papel, sempre que retoma uma leitura, você volta algumas páginas e faz aquela leitura, digamos, que é desquadrinhada. Você vê um pouquinho, né? Não precisa ler palavra por palavra, parágrafo por parágrafo, mas situa você em relação ao que está acontecendo, para retomar a leitura. Eu trouxe aqui, assim, uma salada de situações, de consequências que valem ou não a pena da gente discutir e debater com relação a esse tema, a leitura em suporte digital. Então, vamos lá. Ansiedade, concentração, a capacidade de escrita ou a dificuldade de escrever, a dificuldade com o sono, olha só, a atração pelo universo digital, que pode ser uma coisa às vezes negativa, a dificuldade de memorizar, que a gente já falou um pouco disso há pouco, dificuldade com a leitura, especificamente no ato de ler, a saúde ocular, tudo isso está envolvido, tudo isso a gente pode indicar que para algumas pessoas vão ser consequências do fato do uso da substituição do suporte. Uhum.
Eu acho que são todas questões importantes. E, complementando a resposta anterior, recentemente também, acho que quase paralelamente à notícia do estado de São Paulo, veio a notícia da Suécia, que eles tinham feito um projeto muito grande de digitalização e agora estava voltando atrás. Por quê? Porque eles fizeram esse acompanhamento, fizeram as pesquisas e notaram que tinha uma queda na aprendizagem dos alunos. Então, eles estavam voltando para o livro físico. Mas, assim, não que significa que eles não vão utilizar a tecnologia em outros momentos. É incrível porque a gente ainda está girando... Porque quando eu fiz a pesquisa para esse tema, eu senti a necessidade de deixar isso muito... Essa questão cognitiva muito clara. Do que é que se ganha e o que é que se perde. Aí eu volto ainda mudando a pergunta, mas ainda do mesmo tema. O que é que se perde nessa troca? Quando se deixa de utilizar o papel para utilizar o universo digital assim. A gente já falou de muita coisa, mas algo se perde a capacidade de perceber o texto, de memorizar. Tem mais alguma coisa que se perde nesse pacote? O que é que a gente pode acrescentar ainda desse universo cognitivo? Boa pergunta. Inclusive, tem alguns autores que são críticos da tecnologia e eu lembro de uma crítica que se fez essa crítica. Porque essa crítica era baseada em que se perde algo. Mas se a gente for sempre aplicar isso, a gente ainda estava mandando sinal de fumaça. Porque alguém vai dizer, olha, você escrever no papel, você perdeu aquele cheirinho, aquele ritual de você colocar a madeira, colocar o fogo e mandar as fumacinhas. Assim como quando passou para o papel, alguém disse, não, as pessoas estão datilografando agora e se perdeu o ritual de usar tinta, caneta tinteiro, de você botar uma fita no braço para não sujar a manga. E a gente vê isso até atualmente. A gente passou da carta para o e-mail agora deixou de desapareceu praticamente, a gente está nessa comunicação instantânea, então sempre tem essa perda de algo. Então é um processo que vai acontecer quando se implantam as tecnologias, sempre vai alguém aparecer para dizer a saudade do anterior. Porém, no caso da leitura, eu acho que vale a pena sim ter atenção para o que se perde e o que não se perde. Você citou aí alguns problemas, né? Realmente tem que ver qual o dispositivo. Se esse dispositivo é um celular, está conectado, e acho que acontece com a gente mesmo no trabalho. Porque a gente está tentando se concentrar, digamos assim, numa biblioteca, mas tem um mundo de parque de diversões, de atrações. Então, espera, deixa eu ver o que está acontecendo no WhatsApp. Aí, tem um podcast aqui, aí entra no vídeo do YouTube, e quando viu, passou a tarde, você se distraiu. É como se eu quisesse ler um texto que está num determinado livro e tivesse 4 ou 5 outros livros abertos, e aí alguma coisa me chama a atenção em outro livro. No universo digital, esse chamar a atenção fora do meu foco, fora do que eu estou fazendo, ele é muito mais vivo, né? Exato. E a gente sempre tende a entender isso como um ponto negativo. Mas também é positivo. Digamos, do seguinte ponto de vista. Eu estou lendo um determinado texto e eu cheguei numa afirmação de que eu não sabia. O link entre uma conversa e outra, entre uma frase e outra, acrescentou uma informação que eu não sabia. A internet já criou a situação do hipertexto, então aquela expressãozinha nova que foi colocada ali, ou aquela situação que foi colocada ali, ela já vem com um tom de cor diferente, que você sabe que passando o mouse por cima você vai abrir um outro texto, uma outra janela, um outro universo. É claro que o senhor, por exemplo, já estudou os museus. E aí entende que a justificativa dos museus digitais é porque aquilo não pode ser físico. Então, por exemplo, para ter ideia do que é uma pirâmide, sem ir no Egito, né, eu vou ter... Esse universo digital me permitiria muita coisa, né? Assim, mas por que a gente não entende isso como sendo um fator positivo? Por que esse fator positivo não supera a dispersão como fator negativo nessa comparação entre a leitura digital e, digamos, a leitura analógica? Você comentando a questão do hiperlink, você clicar e ir para outra informação, me lembra assim uma vivência minha. Eu sou do tempo aí a gente tinha uma tecnologia chamada enciclopédia Barça, no caso eu tive o privilégio de ter em casa, e um dia eu resolvi fazer uma pesquisa lá relacionada com música, era adolescente, e aí a enciclopédia é hiperlinkada, só que no papel. E quando eu fui ver, eu tinha baixado acho que uns 20 tomos, estava a biblioteca inteira em cima da mesa, e aquela confusão.
Então, assim, se a gente pensar na dimensão física, ela também atrapalha. E por isso que eu vejo, não vejo como um sim ou não, seja sim, seja do outro lado, analógico ou digital. O que a gente precisa aprender é utilizar os dois e utilizar no momento certo, com objetivos certos. Recentemente saiu um relatório da Unesco sobre o uso de tecnologias digitais. Muita gente leu e, ou por não ter compreendido bem, ou por ter mudado um pouco o discurso, começou a dizer, olha, eles estão condenando, inviabilizando a tecnologia. E aí, por exemplo, eu recebo muita referência da Espanha, eu tenho ligações acadêmicas, tal, e lá está acontecendo o revés. Digamos assim, os setores políticos mais da direita estão advogando, lutando por uma volta ao analógico, ao tradicional. E aí usaram isso como informação política de que a tecnologia não funciona. Mas uma leitura mais atenta do relatório diz, não, a tecnologia é boa, ela faz você aprender, talvez não melhor, porque você dizer o que é melhor depende da condição, do que se define como melhor, mas aprender de forma diferente. Diante dessas possibilidades, de você abrir o universo de informação, do hiperlink, da visualização, da demonstração, da experimentação. O senhor tem uma pesquisa com museus digitais, eu pergunto, quando se pensa em museu digital, se pensa na possibilidade de dispersão por estar num suporte digital? Assim, tem essa preocupação como a gente tem para o texto de um adolescente que está lendo e esse universo todo está ali ao lado dele? Porque a gente imagina, então, que no caso do museu, o usuário ele se sente mergulhado, inserido naquele contexto e ali ele, teoricamente, seria tão interessante para ele o que ele está observando, o que ele está vendo, que ele não teria vontade de sair dali, não teria o interesse em buscar algo que não está naquele, digamos, naquele universozinho, aquele micro-universo que ele foi criado para ele ali. Isso é pensado no caso do museu? Como é que vocês imaginam que vai ser essa prender a atenção de quem está ali dentro? Sim, é pensado. Inclusive, assim, quando eu estava estudando, era recentemente novo a inserção da tecnologia, da internet, já estava pegando um pouco mais, digamos assim, de gás. Mas a gente aqui no Brasil teve a internet comercial se popularizada em 95. Então, assim, todas as instituições estavam aprendendo a utilizar a tecnologia. No caso dos museus, e eu digo isso internacionalmente, não só no Brasil, todos eles começaram com o que era chamado folheto digital. Então, eles colocaram assim, o que ele tinha, o folheto de propaganda do museu, ele botou digital. Então, eu abro esse horário, tenho essa informação aqui, e a gente pode ver essa ideia nas outras instituições. A gente começou a fazer, talvez, educação digital, botando o livro ali igual. Mas, progressivamente, foi evoluindo o modelo para ser um museu que tinha os dois, já começava, por exemplo, a colocar as coleções, os objetos para um acesso virtual, para quem não tivesse o acesso físico, e a última geração seria uma geração mais interativa realmente, que, retomando o que eu coloquei no início, seria o que você não pode fazer num museu real. E aí a preocupação, ele passa a ser um site que mistura entretenimento, informação, educação, mas que realmente está competindo com os outros elementos da internet pela atenção. E outro ponto curioso que a gente pode pensar é que o presencial também está disputando a atenção. Então, assim, da mesma forma como a gente, numa sala de aula, e agora que voltou o presencial, você não tem garantia que o aluno está escutando, que está prestando atenção, que está fazendo questionamentos. Muitas vezes, inclusive, alguns estão com o celular. O mesmo ocorre no museu. O museu ali, ele compete com, a qualquer momento, que o visitante, o usuário, saia, se canse e vá fazer outra coisa. A gente ainda não falou de um fator que é interessante, que é o poder da interatividade, né? Assim, de você poder interagir. Eu continuei pensando ainda na capacidade do museu, de você poder interagir com uma obra de arte, com uma tela, com alguma outra coisa. De repente, ela foi feita daquele jeito e é admirada e é valorizada por aquela criação, mas a possibilidade de você interagir, modificando, alterando, acrescentando, experimentando com algo que é virtual, é uma coisa muito boa. Isso deveria ser pensado também para o texto, né? Sim. Assim, de alguma maneira você está lendo um texto, mas abrindo portas que fizessem com que você ficasse cada vez mais preso a ele. Mesmo que nessa interação ficasse cada vez mais preso ao texto. Isso deveria ser uma coisa interessante que eu acho que vocês pensam no museu também. Isso também é uma ideia que está lá inserida no contexto do museu digital. Com certeza.
Então, assim, pensando uma aplicação que seria para engajar o usuário. Então, ele coloca uma tela ali, sei lá, do Van Gogh, do Picasso, que você possa mexer, colocar seu toque, ou então subir imagens e fazer a sua própria composição. Ou então você sobe uma imagem e ele aplica um filtro para transformar a sua tela num Picasso. Então, assim, foi nesse sentido que a comunidade museística, depois dessa primeira fase do folheto digital, se tornou muito criativa. Inclusive, assim, no âmbito de visitas físicas, eles passaram a incorporar muito o digital. Então, aquele jogo que fez muito sucesso durante um tempo, Pokémon Go, ele ajudou a popularizar um conceito que é o de realidade aumentada. Então, assim, se o museu tem aquela tradição, não toque, não mexa, isso é uma obra de arte, você não deve se aproximar, ela deve ser preservada, o que inclusive é justificável, a partir do momento que você tem a possibilidade de misturar o virtual, inclusive de obter mais informações, ele mescla os dois âmbitos e tira o melhor de cada mundo. Professor, já abriu uma janela aí para a gente comentar, que eu vou ficar para o próximo bloco, a gente vai entrar nessa janela, que é a janela dos jogos, né? A gente está falando de uma questão que impacta muito diretamente a criança e o adolescente, que é difícil você imaginar hoje uma criança e adolescente que não interaja com jogos eletrônicos. E aí o jogo eletrônico também é uma grande ferramenta e também está inserido nesse contexto da tecnologia na educação. E como isso pode ser de grande valia para a educação. Mas vamos fazer uma pausazinha rápida para o intervalo. A gente está falando de educação e tecnologia. Hoje a gente recebe o professor Marcelo Sabatini, professor do Centro de Educação da UFPE e do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática e Tecnológica. A gente faz uma pausa rápida para o intervalo e já volta. A Opinião Pernambuco está de volta, hoje falando de educação e tecnologia. Esse programa está sendo transmitido pela Rádio Universitária FM, pela Rádio Paulo Freire AM, pelo canal do YouTube da TVU Recife. Eu sou Josimar Paraíba e hoje a gente está entrevistando o professor Marcelo Sabatini, professor do Centro de Educação da UFPE e do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática e Tecnológica. Professor, vamos agora para o tempo de tela, né? É mais uma consequência, nesse caso, negativa, que quase sempre está ligada a fatores negativos no uso da tela por crianças e adolescentes. A recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, por exemplo, antes da pandemia, era mais ou menos o seguinte: o uso de tela não é indicado para menor que 2 anos. A gente ainda vai deixar um parêntese aberto aqui, que é o caso de criancinhas que ficam dentro de um carrinho de bebê com uma tela pendurada, um tablet pendurado na frente dele ali, que já é uma coisa... Mas vamos lá. Recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria: o uso não é indicado para menos de 2 anos, ele é limitado a 1 hora para crianças entre 3 e 5 e de 2 horas a partir dos 5. Quais as consequências do uso excessivo de telas? A gente tem uma direta que é a visual, o efeito, o dano à visão, mas quais outras consequências a gente pode ter e, inclusive, de que maneira essa tela pode prejudicar a criança ou adolescente com relação a outras coisas que podem estar inseridas nesse pacote aí, professor? Ok, assim, particularmente não tenho feito estudos sobre isso, mas como professor universitário, não somente ligado à área da tecnologia educacional, e até como cidadão, como familiar, a gente precisa se inserir nesse debate e se informar. Porque, assim, da mesma forma que a Suécia fez esse movimento, a gente Você tem filho? Não tenho, mas convivo com crianças pequenas da família. Sim. E até colocar aí alguns exemplos. Que seria a educação baseada em evidências. É um termo que está atualmente ganhando força assim, na academia. Que seria, da mesma forma como você permite ou não o uso de uma medicação, de um fármaco novo, diante de testes clínicos, seria fazer acompanhamentos para a gente poder tomar essas decisões. E aí, essa questão do tempo de tela com crianças, o que eu percebo é a questão da atenção. Por quê? Porque nós mesmos somos condicionados. Todos os aplicativos, o celular, eles são muito pensados, eles têm uma base de design que usa a psicologia para chamar a nossa atenção. Então, a gente se vê praticamente escravo a qualquer momento, e isso é por estímulo sonoro, estímulo visual, aquele bipzinho que faz. Então, você imagina isso num cérebro, numa mente que está em processo de formação.
E relatando um pouco essa convivência com crianças pequenas, a gente pode ver que a tela não é igual. O que eu quero dizer com isso? Da minha época, né, seria a questão da televisão. A televisão foi colocada como uma babá eletrônica. Sim. E aí, nos tempos, tinha lá também o mesmo debate. Olha, a TV vai criar uma geração que não vai ler, uma geração desatenta, uma geração violenta. E aí o debate do impacto dos programas, do que se representa sobre o comportamento. Mas com a tela do celular, a célula interativa, isso muda. E eu vejo isso quando as crianças eles não querem mais a TV. Digam, olha, você tem aqui, vou colocar um filme para você, uma série. Não, eu quero o celular. Porque no celular ele passa de um jogo para o outro, de um estímulo para o outro. Então, ao mesmo tempo que você vê... O fator de interação. Exato, você vê ali, dedinho funcionando. Então, passa. Isso acontece até com jogos. Eu, às vezes, empresto meu celular para uma criança dessas. Quando vou ver, tem 10 jogos novos que eles instalaram. Porque a indústria de jogos percebeu isso. Em vez, como muitas pessoas não pagavam, mesmo que fosse um valor pequeno para ter, né, digamos assim, a versão premium, sem anúncio, eles funcionam todos com anúncio. E aí o anúncio é de outro jogo. E aí a criança não tem muita distinção de clicar ou chama mesmo a atenção. Eu quero esse jogo, e vai colocando. E é incrível a capacidade do aluno, de uma geração que está surgindo toda nova aqui, que, primeiro, não vê televisão. Exato. Não vê televisão, a não ser por streaming, por outro tipo, outra modalidade, digamos assim. Não essa TV aberta antiga, que a gente via antigamente. Nesse formato, tem uma geração inteira aí que está se formando que não vê televisão, que prefere estar em outro tipo de plataforma, mas interagindo com uma tela, claro. Mas aí vem um outro questionamento que também deve ser bem complicado para essa turma, que é a socialização, né? De que maneira o uso exagerado de telas faz com que ele não se socialize? Porque, como o senhor bem colocou, essa criança está em fase de formação da cabeça, formação da personalidade, de um monte de coisa. E é fundamental ela interagir com outras crianças, não necessariamente através da tela, porque normalmente é muito comum eles estarem jogando, mas um aqui, o outro lá na casa dele, cada um no seu canto, e eles terem essa interação digital, digamos assim. Mas isso perde muito essa interação social, não é? Sim, concordo. Às vezes, pensando sobre isso, tem um pouco de receio de parecer, voltando ao debate que o Humberto Eco fez sobre televisão, os apocalípticos e os integrados. Então, não queria parecer apocalíptico, mas é bastante preocupante, porque essa capacidade de chamar a atenção da tela, do jogo, do interativo, ele realmente suga. Eles não sugam. A gente acaba assim, como adultos, né? A gente, não cuidamos de nós mesmos. Mas quantas vezes a gente não se perde em muito tempo com o uso da tela? Atualmente, os sistemas operacionais dos celulares têm a questão do bem-estar digital. E ele te dá assim, um relatório de quanto usou e como usou. É assustador ver. Se você parar para pensar, eu passei aqui não sei quantas horas... A gente está sempre usando muito mais do que imaginava. Exato. Vai dar o quê? Talvez 30 dias, passei um mês vendo série. Será que isso, né, não compromete a minha produtividade, não compromete minhas sociabilidades? E aí, realmente, com a questão do processo de desenvolvimento infantil, a socialização é fundamental. E, assim, socialmente a gente vê as crianças imersas na tela, porque realmente ele amplia esse poder de babá eletrônica que a TV tinha, e os pais acabam sendo um pouco responsáveis porque, de certa forma, é confortável. Você colocar a criança, fica ali quietinha. E essa socialização é função da escola, professor? O senhor enxerga que é função também da escola? Também é. Mas não só. A gente coloca assim, muito peso na escola, mas lógico que a convivência na família, com os amigos, com a rua. Então, assim, a gente já vive numa sociedade, pelo menos aqui urbana, grandes centros como Recife, que por si só já nos prende muito. Então, assim, toda essa discussão de educação, tecnologia, ela também tem a repercussão das sociedades. A gente quer dizer, repercussão não, ela interage com o que ocorre nas sociedades. A gente pode deixar de pensar nisso, inclusive de questões econômicas, de questões políticas. Então, assim, a nossa socialização dentro do mundo rápido, frenético, mundo líquido que Bauman fala, já é comprometida. A gente mesmo torna as relações muito fugazes,
aprende delas, descarta com uma facilidade que, de certa forma, é relacionada com a tecnologia. Tem um outro ponto que vale a pena a gente discutir também nesse uso de telas no ensino, na educação, que é a desigualdade econômica. Sim. Nem todo mundo tem acesso a um tablet, a um computador ou a um celular mesmo para acompanhar a aula. Assim. E a gente via que a pandemia foi um grande tumulto. Qual foi a experiência dos educadores com relação a isso, tirada já da pandemia? Porque ali já era um laboratório pronto. Você já tinha resultados ali. Você, por mais que imaginasse expor aquela população toda, imaginasse antes da pandemia, porque ninguém imaginava que a pandemia viria, imaginar um laboratório daquele para examinar o que seria do impacto das telas, do ensino, da tecnologia através do ensino. Qual foi o resultado que vocês tiveram? Assim? O que é que mais impactou? O que é que ficou claro? É isso mesmo que ficou dito na mídia? Teve algo mais? Teve algo novo? O que é que a leitura que vocês, pesquisadores, tiraram da pandemia? Então, a leitura que a gente tem a partir de levantamentos é que foi negativo. Foi ruim em termos de aprendizagem e de déficit educacional que deixou. E aí, mesmo fazendo recorte por situação socioeconômica, teve um déficit. Algo que chamou atenção também é que a tecnologia, a educação, novamente, não se desprendem da sociedade. Então, algo que a gente conhece da sociologia da educação, antes da questão tecnológica, é o capital sociocultural. Teve algo que viralizou, que foi um bilhete de um aluno que dizia: professora, não fiz a tarefa porque não tinha... Lógico, não estava escrito assim, mas num garranchozinho, nas palavras mais simples, porque não tinha ninguém da minha família para me acompanhar. Porque a classe trabalhadora estava, na sua grande parte, tendo que trabalhar. Enquanto isso, os pais, gerentes, as profissões liberais, podiam ter o privilégio de, pelo menos, estar em casa e fazer algum acompanhamento. Eu sou Josimar Paraíba, você está acompanhando o Opinião Pernambuco pelas rádios Universitária FM, Rádio Paulo Freire AM, que hoje discute educação e tecnologia. Essa dualidade aí tão inserida na nossa realidade dos nossos filhos, das nossas crianças, das crianças e adolescentes que nos circundam, né? A gente está recebendo hoje o professor Marcelo Sabatini, professor do Centro de Educação da UFPE e do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática e Tecnológica. Professor, talvez agora a pergunta tenha um cunho político ou pelo menos uma visão mais macro dessa questão, que é: existe uma estratégia de ensino quando um determinado Estado, pretende tirar o livro impresso? Existe um pensamento, existe uma programação para isso? Que tipo de estudo foi feito para tomar uma decisão como essa? E um outro Estado, por exemplo, elabora um kit de robótica, esse kit de robótica que muitas vezes é caro, que muitas vezes ele não faz com que o aluno raciocine a ponto de desmanchar algo que aparentemente não tem mais utilidade e transformar em outra coisa, e isso ser uma aula interativa, isso ser uma aula que ensina tecnologia também. O que é que o senhor acha sobre isso? Primeiro, do ponto de vista político, existe uma estratégia quando se pensa simplesmente numa canetada a resolver? Olha, pelo que eu acompanhei da notícia, foi estarrecedor. Porque a gente aí insere esse contexto sociopolítico, socioeconômico da educação. Se fosse olhar por uma pedagogia baseada em evidências, não precisaria ir para a Suécia para a gente esperar esse estudo. Porque a gente teve vários estados que, em determinado momento, fizeram programas de inclusão digital. Aqui mesmo em Pernambuco, acho que foi 2012, 2013, teve, assim, durante a gestão do Eduardo Campos, um grande programa. E não teve estudos exteriores, independentes, que fizeram acompanhamento e que mostraram que foi realmente um fracasso. Por quê? Porque, no caso de um país como o Brasil e de um estado como Pernambuco, essa questão da inserção da tecnologia vem junto dessa inserção, junto com a família, vem junto com uma questão logística muito grande, vem com a questão que aí talvez seja mais geral, de que você tem os interesses dos fabricantes de equipamento, das empresas que proporcionam tecnologia, de colocar isso como uma obrigação, sem saber muito para quê, para que usar e como. Por exemplo, na questão logística, se a gente está falando de ter o tablet, de um livro digital interativo, ele precisa do quê? Duas coisas: internet e energia.
Vamos ver, se de repente, de uma canetada, se coloca que cada aluno da rede vai ter um tablet e eles vão precisar carregar isso, será que, eu não vou nem dizer de tomadas na escola e da capacidade ali elétrica da escola, mas do Estado, qual seria o incremento de consumo energético nesse sentido? E depois vem a internet. Então, você coloca um dispositivo que se vende como interativo, mas que perde a funcionalidade quando não acessa realmente esse potencial de interação que a gente vive como privilegiado. Eu não falaria da realidade de São Paulo, mas é possível você imaginar a realidade de Pernambuco, que não teria internet em todas as escolas do estado. Talvez tenha escolas, não quero afirmar, que não tenha nem água no banheiro. Exato. Então, você imaginar que o ensino dá esse passo à frente, trazendo esses componentes tecnológicos todos, numa realidade dessa, é meio difícil imaginar que isso vai ter algum efeito positivo, né? Sim, é complicado. Mas entra uma questão que o livro didático, de forma geral, desde os tempos do Império, quando a gente olha para a história da educação, ele se tornou um produto, uma mercadoria. A gente estava tendo uma discussão no meu departamento, que é Fundamentos Sociofilosóficos da Educação. Então, a gente tem historiadores, filósofos, e um professor está em contato com o MEC, com o Programa Nacional do Livro Didático. E a gente comentando, discutindo, e algo que apareceu ali, que o livro didático no Brasil é de uma qualidade extrema, em termos editoriais, de produção, de papel. Por quê? Para se fazer caro. Qualidade gráfica? Qualidade gráfica. Diz que o livro didático brasileiro é muito superior a de países, inclusive países mais desenvolvidos industrialmente. Por quê? Porque ele se torna caro. Então, existe aí uma disputa de poder entre editoras. Talvez agora se coloque entre as editoras tradicionais e as editoras online, embora algumas já são a mesma coisa, porque é um mercado gigantesco. Uma verba muito grande. Imaginar a compra do Ministério da Educação de livros para um país inteiro, pelo menos, ou pelo menos para implantar o programa do MEC, é uma compra muito grande mesmo, né? Exato. Eles fazem questão de ter... Então, a qualidade entra aí só para encarecer o produto. Exato. Professor, deixando de lado as suspeitas de irregularidade na compra de kits de robótica em Alagoas, 4.200.000 de verbas de emenda parlamentar. Isso é uma denúncia, deixando de lado todo esse volume financeiro para a compra de kits de robótica. Esse caso foi em Alagoas, né? O kit de robótica é para ser caro? Precisa ser caro. A função, a utilidade dele é ensinar a tecnologia. Mas precisa ser cara essa tecnologia? Não dá para usar materiais reciclados. O Brasil tem avanços no ensino do uso de robótica? Tem alguma mensagem a levar do ensino do Brasil, do que já se conhece desse tipo de ferramenta de ensino para outros países? Com certeza. Então, assim, falando de robótica educacional, a gente tem duas grandes categorias. Então, tem uma categorização que divide em duas grandes categorias, que seria a robótica livre e a robótica fechada. A fechada seria que se conhece principalmente por uma grande fabricante, que é a líder de mercado, que é a Lego, mas tem outros concorrentes. Então, são kits, e esses que são realmente de um custo mais elevado, que ele já vem todo apostilado, ele já vem com os projetos, com o que o aluno vai montar e como vai programar. Recentemente estive numa demonstração de uma robótica fechada, não era da Lego, era outra, mas eu me surpreendi, porque realmente as crianças até se divertiram, foi uma atividade lúdica, montou, viu, mexeu, foi para lá, foi para cá, fizeram um trator, mas assim, no sentido de criatividade, de pensar num problema, de resolver, de ligar isso com outro conhecimento, como poderia ser a matemática, ou no caso de ele estava fazendo um trator com ciência biológica, discutir a agricultura, não tinha. Então, foi uma atividade totalmente fechada. Na outra ponta, a gente tem a robótica livre, que seria a ideia de você utilizar a educação aberta. Então, usando materiais recicláveis, boa parte, mas materiais de baixo custo. Então, você tem placas que tem um nome, tem uma delas que se chama Arduino, é uma placa de baixo custo, programável, com um software livre, que não implica nesse gasto tão grande e também numa opção de se fazer projetos que não são aqueles fechadinhos. Imagina o quanto deve despertar, a quantidade de coisa que deve despertar na cabeça de um jovem, imaginar que ele tem uma placa programável. Que ele pode, não, em vez de um trator, eu quero criar outra coisa.
Eu quero criar um carro, eu quero criar um robô, eu quero criar qualquer outra coisa. Eu quero criar uma máquina que faça tal movimento que a gente está tendo dificuldade de executar esse movimento aqui, mas a máquina vai lá e executa. Então, é estranho imaginar um kit de robótica onde todos os grupos que vão trabalhar com ele vão chegar no mesmo canto. Exatamente. É a contradição, que se coloca a robótica como interdisciplinariedade, como uma forma de fomentar o pensamento crítico, a resolução de problemas, a programação, mas quando você tem um modelo desse totalmente fechado, acho que perde muita graça. E o objetivo. E o Brasil tem experiência nisso? Assim, tem uma bagagenzinha já acumulada de ensino de robótica aqui que já pode ter sido aproveitada lá fora ou já é vista com bons olhos em outros países? Tem. No Brasil, assim, em termos de Olimpíadas, e as Olimpíadas realmente saem desse modelo fechado, e tem tido bons resultados. Inclusive, Pernambuco é um estado que tem tido destaque, até mesmo internacional. No campo da produção científica, eu estive orientando o Robson Souza, ele fez uma análise da produção bibliográfica e está mais ou menos dividida. A gente não tem muito uma clareza conceitual de qual robótica queremos. E agora eu estou orientando um outro trabalho, esse de doutorado, e o Sebastião Vieira, e ele tem aplicado robótica em escolas, né, do ensino médio. Então é um trabalho bem interessante porque ele mistura realmente a questão da ciência, da interatividade, ou seja, não fica num projeto fechado, ele vai além para buscar desenvolver o pensamento científico com os alunos. Eu falei das possíveis irregularidades lá apuradas, que estão sendo apuradas lá em Alagoas, por usar a verba de emenda parlamentar. É na cidade de Canapi. Tem outras cidades também que envolvem, mas Canapi eu acho que é a principal. E se esse é o ponto negativo, embora seja uma irregularidade, uma suspeita de irregularidade, existe também o ponto positivo que o professor lá de Canapi, que foi o diretor desse projeto para trabalhar com robótica, dessa cidade de Alagoas, ele conseguiu levar esses meninos e esses trabalhos para uma Olimpíada, para mais de uma Olimpíada de robótica, e ele sempre traz muito prêmio e faz com que uma escola pública tenha visibilidade num contexto desse. O que é uma coisa difícil de se imaginar. A gente entende, então estamos concluindo aqui, que a gente entende que não precisa ser tão caro, mas que o ensino tem condição de levar qualquer aluno que se esforce, que batalhe por aquilo, num projeto bem estruturado, a resultados maravilhosos, né? Sim, com certeza. O que eu vejo assim como a grande diferença nesses processos de inclusão digital é se ele vem de cima ou se vem de baixo. Então, por exemplo, um projeto desse do governo de São Paulo, vamos colocar o livro digital através do tablet, mas vem como uma imposição, como um uso coercitivo. E que não necessariamente nem os professores, nem os alunos desejam ou querem. Por exemplo, poderia se argumentar, não, a gente está colocando tablets e eles já vão ter acesso à tecnologia, à cultura digital, pelo menos de pegar. Mas o aluno talvez já tenha esse acesso através de outras ferramentas. No caso que você menciona, parece que vem aí da formação, do interesse do professor. O que eu vejo que precisa ser superado seria também essa ideia do professor herói. Então, o professor ali fez. Ótimo que faça, a gente precisa dessas inspirações. Como também tivemos durante a pandemia. Aí aparecia o relato do professor que colocava uma mochila nas costas e nadava 200 quilômetros pelo rio Amazonas, distribuindo a lição dos alunos. Que ótimo. Mas isso não pode ser a exceção que valida a regra. A gente precisa transformar isso em política. E eu acho que as políticas precisam envolver a base, no caso, seriam os professores e também os alunos. Eles têm muito para dizer sobre o que eles querem e o que eles precisam. E aí eu acho que está chegando perto do final do programa, mas faria uma pergunta que é no sentido da sua experiência como pesquisador da educação. Qual seria o melhor caminho? Assim, não dá para fazer talvez o que a Suécia esteja fazendo, não, para tudo, tira todo o pacote digital, volta para o impresso, volta para o livro, mas também, não sei se esse é o caminho, estou lhe perguntando, lhe questionando sobre isso, ou também não dá para imaginar que o que São Paulo supôs que poderia fazer, tira tudo, deixa só o computador e tela na frente das crianças. Então, nem uma coisa nem outra. O que talvez fosse a solução? Encontrar um meio termo? Possivelmente. Eu acho que poderia se pensar não nesses grandes projetos, mas que acaba sendo porque eles mobilizam capital político e capital econômico, mas começar com tecnologias mais acessíveis.
Então, por exemplo, no caso da robótica, feito com materiais recicláveis, ou então ter um computador por sala em vez de um computador por aluno, que foi outro projeto que teve aí nos anos 2010, mais ou menos. Ou seja, e aí tem um filósofo, mas que tratou da questão institucional, da tecnologia, que é o Ivan Illich. E ele falava de redes conviviais, de tecnologias acessíveis. Por exemplo, ele faz um livro sobre a escola, mas ele buscando assim refletir sobre a escola e acaba dizendo a sociedade sem escolas, mas ele também tem a crítica à instituição hospitalar, à instituição do carro. Então, por exemplo, uma tecnologia que é extremamente ineficaz hoje é o carro. Uma vez eu estava indo para o campus da Federal, estava tendo obra ali e veio um aluno passando. E eu vou apostar corrida com ele e perdi. Ou seja, quando a propaganda do carro coloca, é você dirigindo numa rua sozinho, na maior velocidade. Mas quando a gente vê a implementação, acaba não funcionando. Levando para a educação, eu acho que eu buscaria esses projetos mais simples, envolvendo base, envolvendo extensão universitária, a universidade também saindo dos seus muros, para se fazer mais um corpo a corpo. E, claro, para a implantação de um projeto como esse, é preciso que tenha projetos piloto, numa dimensão reduzida, onde tudo é testado e avaliado para depois se gastar a verba pública, né, professor? Exato. Seria isso da gente... Temos isso nas outras dimensões da nossa sociedade. Então, por que não estudar cientificamente, testar? Lógico que a educação não é algo tão objetivo, tão direto como uma aplicação de um elemento químico ou de um remédio. Ela é uma ciência humana, lida com pessoas, lida com dimensões sociais, mas pelo menos para ter como norte. Por exemplo, o que a gente está vendo em São Paulo é um contrassenso de qualquer experiência e resultado de estudo que a gente teve, não só aqui em Pernambuco, mas de outros estados também. Esse é o Opinião Pernambuco, discutindo educação e tecnologia. Hoje, recebendo o professor Marcelo Sabatini, professor do Centro de Educação da UFPE e do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática e Tecnológica, a quem a gente agradece imensamente o tempo que ele gastou aqui com a gente para trazer os conhecimentos, o fruto da pesquisa dele, do trabalho dele. O Opinião Pernambuco é transmitido pela Rádio Universitária FM, pela Rádio Paulo Freire AM, pelo canal do YouTube da TV O Recife. Comigo, na equipe do Opinião Pernambuco de hoje, Ana Clara Reis, Andréa Rocha, Ricardo Araújo, Marília Ferreira, Felipe Novaes ali no áudio, Daniel Mosca, Juarez Juara e João Francisco, meu amigo Juca, que está ali do meu lado também. Gente, eu sou Josimar Paraíba e antes de encerrar, uma mensagem. Vida longa à Universidade Federal de Pernambuco, que hoje, 11 de agosto, faz 77 anos. Desde 1946, formando profissionais, valorizando a ciência e lutando por educação pública e gratuita de qualidade. A todos, uma boa noite e até o próximo programa.